Olá! Nesta quarta-feira 15, muitos de nós, a maioria ou todos, foram tomados de assalto pela notícia de ter o envolvimento de Ciro Gomes e seu irmão Cid num possível ato de corrupção na questão dos estádios de futebol para aquela Copa. Isso já faz cerca de 10 anos. É estranho que somente agora a Polícia Federal resolveu fazer o que fez e, obviamente, uma parte da imprensa humorista comemora isso, noticiou com galhardia, assim como as que apoiam Bolsonaro. Mas eu quero fazer uma análise contigo sobre essa temática e não que eu vá defender o Ciro Gomes, mas em verdade nós temos que ter muito cuidado com que depois que a treva tomou conta do Brasil, junto com a outra treva que o ajudou a ser criado, muitas coisas estão acontecendo fora dos parâmetros da Justiça, fora dos parâmetros da Polícia Federal e assim por diante. Mas eu quero pedir para você que está chegando agora pela primeira vez no meu canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações e você que é inscrito, faça o mesmo, já dá o teu certinho, assim como você que vai se inscrever. E você que assiste meus vídeos e ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Então é VaptVupt, vai rodar uma vinhetinha, te inscreve, ativa as notificações, o sininho, já deixa um certinho e nós já voltamos para tratar desse tema que está intrigante. Então, meu amigo, minha amiga, o Ciro Gomes sempre alarjou em suas entrevistas que ele nunca teve um processo em sua vida e que sequer foi chamado no fórum para ser testemunha. Mas sempre foi efusivo em seus ataques, depois que ele resolveu, como se diz, virar o coxo ao Lula, ao PT, e depois o Bolsonaro e agora o Sérgio Moro. E lamentavelmente aconteceu esse episódio, mas o curioso é que num ano pré-eleitoral, onde Ciro Gomes ele é um pré-candidato a presidente, sem qualquer chance, mas neste exato momento ele está numa disputa, ou o Moro está numa disputa com ele pelos votos. Porque Ciro não tira votos de Bolsonaro, mas pode mexer naqueles de Moro, ou o inverso é verdadeiro. Então é melhor que seja alguém tirado desse cenário, ainda que possivelmente o Moro nem chegue até o final deste propósito dele de querer ser candidato a presidente e saia muito antes, assim como o Ciro, que já tem um racha dentro do PDT. Mas a grande verdade é que depois do tal lavajatismo, aonde essa questão toda do pega para capar veio vindo, o Brasil virou um verdadeiro inferno. As leis estão distorcidas, as ações estão exacerbadas e a imagem de pessoas estão sendo destruídas, e um deles é este sem vergonha Sérgio Moro, que quer ser candidato a presidente. A grande verdade é que o estádio do Ceará foi o segundo mais barato do Brasil em construção, perdendo para o do Rio Grande do Norte, que foi o mais barato de todos. Mas a outra grande verdade também é que Ciro Gomes não tinha nenhum cargo público, não tinha nenhuma influência naquela questão, e o delator deste fato, há 10 anos, disse que nunca falou com o Ciro Gomes, mas naquela oportunidade, para Dallagnol e Sérgio Moro, se desse o nome de alguém, saía da cadeia. Se não desse o nome de ninguém, ficava na cadeia, e o alvo especial era o Lula, como todo mundo já sabe. Então alguém armou para os irmãos Gomes, considerando a imagem de ambos, um é presidenciável e o outro é senador, e ambos têm um nome muito relevante, especialmente no Ceará, e são figuras emblemáticas que circulam pelo país. E Ciro, apesar da sua parca intenção de votos nas pesquisas, ele é uma personalidade, mas evidentemente quem está incomodado com isso é Bolsonaro, e mais do que Bolsonaro, o próprio Sérgio Moro. E dentro dessa questão do Sérgio Moro, existe muitos delegados da Polícia Federal que são simpatizantes a Sérgio Moro, a Lava Jato e etc. E também tem uma parcela da Justiça que é lavajatista. Então, dentro desta contextualização, tudo o que aconteceu foi errado. Ademais, depois de 10 anos deste processo ter sido instaurado, só 5 anos depois, a Polícia Federal resolve ter um mandado de segurança e achar que o Ciro e o Cid teriam documentos guardados em suas residências para que pudessem ser alvo de prova. A grande contextualização nesse cenário é de que isto vai dar em nada.
Contudo, todavia, entretanto, a exposição negativa de Ciro, especialmente, ela vai prejudicar a sua intenção à corrida presidencial, que, como eu disse, ela é inócua, mas, obviamente, é alguém que será muito lesado nisso. Mas eu também faço uma observação. Aquele velho ditado, aqui se faz, aqui se paga. Ciro Gomes vivia dizendo que o Bolsonaro era ladrão, que ele tinha as provas, etc. e tal, que por isso o Bolsonaro não o processava, mas ele nunca teve a iniciativa de oferecer à justiça tais provas. De igual forma, ele participou do governo do Lula por um longo período e depois simplesmente resolveu atacar tanto ao Lula quanto ao PT e inclusive foi muito deselegante, muito mal educado com a ex-presidente Dilma. E agora ele está sofrendo este ataque e não menos pior a questão de uma investigação ao qual poderá dar em nada, mas a sua imagem vai ficar manchada. Por outro lado, e eu me encaminho para o fim deste vídeo, que é o seguinte: enquanto o Lula dava uma entrevista para uma rádio de Blumenau, se solidarizando com o Ciro Gomes e seu irmão, assim como Dilma, Flávio Dino e outros, nobre Ciro Gomes, numa entrevista para o Datena, simplesmente chamava o Lula de ladrão. Então é isso, ele está colhendo daquilo que ele mesmo plantou. E isto eu chamo de justiça divina, porque se ele fosse um cidadão consciente, ele poderia estar num outro patamar, unido com o Lula e tentando buscar uma melhoria para o Brasil. Mas para terminar, eu quero dizer o seguinte: eu tenho visto muita questão de pesquisas, todo mundo eufórico com a questão do Lula presidente. As pesquisas não estão mentirosas, contudo é preciso ficar atento, porque se já fizeram isso com o Ciro Gomes, e aí quem foi? Foi Bolsonaro? Foi o Moro? Foi a Polícia Federal por sua conta própria? Foi o juiz que decidiu autorizar esta ação nas residências dessas personalidades políticas? O que aconteceu? E por que não poderá acontecer com Lula para que ele seja prejudicado em 2022? Eu acredito, então, que nós devemos nos concentrar numa corrente de fé, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, daqueles que se enganaram e voltaram nas trevas, e também misericórdia por esse país, para que Lula possa, de fato, se sagrar presidente, pegar um país praticamente destruído e tentar reconstruí-lo novamente. Isso está dado o meu recado. O Ciro Gomes, de fato, não tem jeito, mas, lamentavelmente, foi uma armação e não tem nada a ver. O desdobramento dos fatos dirá que tudo não passou de um engano, mas que tudo está resolvido. Mas a mancha vai ficar na história de Ciro Gomes. Simples assim. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, mas antes disso, repetindo, não te esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho das notificações, todas elas, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de convidar os seus amigos a se inscreverem no meu canal. E agora sim, como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.